Nós vamos ministrar sobre o silêncio, a importância do silêncio. Quando nós estamos vivendo num tempo onde não há silêncio, né? Em casa é internet, televisão, é música, é tudo. Não há silêncio. O mundo não está vivendo em silêncio. E é fácil você acessar o barulho, porque o barulho está em todo lugar. Mas eu quero ministrar para você hoje o que é o silêncio para Deus. O que é o silêncio? Aonde que o silêncio faz parte na minha vida e na sua vida cristã? Então, existe uma importância do silêncio. A sua vida espiritual, ela precisa entrar num nível de silêncio. De silêncio com Deus, de silêncio para ouvir a Deus. Por um exemplo, se eu estou conversando, alguém tem que ficar em silêncio para que o outro fale, não é verdade? Quando um começa a falar, o outro começa a falar em cima, embola tudo, né? Então, existe uma pausa de um silêncio. E essa pausa de um silêncio me dá o direito de ouvir a outra pessoa. E a outra pessoa de ouvir você, nessa pausa de um silêncio. E essa pausa de um silêncio, ela tem que estar embutida em nós, com relação ao nosso nível de espiritualidade com Deus. Porque senão nós não ouvimos o que o Pai tem para falar. E esses dias eu tenho até falado com o João a importância de nós calarmos até mesmo a nossa mente para poder ouvir a voz do Espírito, né? Há momentos na vida que faltam palavras na oração, não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso? Faltam palavras, não tem palavras, não cabe palavras naquela oração que você está fazendo. Você não sabe como se expressar ou expressar o que está dentro de você. Qual é esse momento para você? É um momento de silêncio. Só que nós não enxergamos que esse momento é o momento do silêncio. Sabe por quê? Porque tudo está gritando dentro de nós. E quando tudo está gritando dentro de nós, a gente não quer dar pausa para ouvir. A gente quer falar. E a gente quer expressar. E às vezes a gente quer expressar. De alguma forma eu quero expressar para Deus aquilo que eu estou sentindo. Mas seria o ideal eu expressar aquilo que eu não consigo expressar? Ou seria o momento de eu me calar e ficar em silêncio na presença de Deus? Sabe que Deus fala no silêncio, porque é aí que Ele consegue falar com você. Quando a gente está muito agitado, quando a gente está muito preocupado, ou muito aborrecido, ou muito ansioso, ou com uma carga muito pesada sobre a nossa vida, a gente tem dificuldade de ouvir a Deus. A gente até quer ouvir. A gente fica desesperado por uma palavra, a gente fica desesperado por alguma coisa que atinja você naquele momento e revele a parte de Deus para você, mas é justamente nesse momento que Deus não vai falar, porque você não vai ouvi-lo claramente. Porque nos falta o silêncio. E o silêncio é a pausa da qual Deus ministra o nosso coração. É exatamente no silêncio, nesse momento que cabe o silêncio na sua vida, é quando você tenta se explicar, se defender, falar aquilo que você quer falar. Nesse momento de silêncio, nessas horas das suas orações, precisa surgir o momento do silêncio. Porque é aí que você vai ter um encontro pessoal com a presença de Deus. Aleluia. Eu sei que às vezes você fala assim, eu tenho dificuldade de comunicação, mas eu duvido que você tenha dificuldade de falar as coisas para Deus. Sabe por quê? Porque Ele não fica olhando nos seus olhos assim, né?
Você não vê ele olhando assim nos seus olhos. As pessoas geralmente que têm dificuldade de comunicar é por causa disso. É porque a outra pessoa fica olhando. E eu tenho certeza que você consegue se expressar, falar e dizer para Deus o que está dentro do seu coração. Mas não é isso que eu estou falando agora. Agora eu estou falando exatamente daquilo que nos tira de ouvir a voz de Deus, que é o silêncio, a pausa para Deus na minha oração. Precisa nascer o silêncio desse relacionamento. Aí vem o silêncio da mente, vem o silêncio da alma e vem o silêncio das palavras também. São um silêncio completo. A mente é a pior, porque quando você começa a dizer ao Senhor: Senhor, hoje eu estou aqui diante da tua presença, não vou falar nada, eu quero ser ministrada pelo teu Espírito. A sua mente vai no mercado, a sua mente vai lá no banco pagar a conta, na lotérica, a sua mente vai lá cozinhar, vai lavar roupa, vai lembrar do problema do filho. É ou não é? É verdade. Aí a sua mente, ela é a pior, porque no silêncio ela não quer ficar. Ela não quer ficar. Ela não quer ficar no silêncio, ela não quer parar de se preocupar com as coisas, com os problemas, ela não quer. Então você tem que ficar puxando ela de volta. Só que pior ainda, é que quando você está orando, você está falando, você se concentra. Quando você não fala nada, como que você vai fazer isso? Porque quando você está orando e falando, a sua mente está vagando, você vai trazendo de volta, né? Você pega, não, peraí, eu tenho que orar sobre isso. Sai do feijão agora, vem para o trono. Sai de tal lugar e vem para a presença de Deus. A gente começa a tirar a nossa mente daqueles lugares e trazê-la de volta para aquele lugar de oração, de comunhão com Deus. Isso é fácil, entre aspas, de fazer, mas ainda assim a gente se perde. Mas pior ainda é você não estar falando nada e querer estar na presença de Deus e a sua mente querer estar em outro caminho, em outro lugar. Porque quando você está falando, você está trazendo sua mente. E agora você vai ter que fazer ao contrário, você vai ter que ficar em silêncio e mandar embora a sua mente. Então, esse momento de pleno silêncio, que não é para dormir aqui, tá bom, gente? É silêncio, não é para dormir. A palavra silêncio vai dar vontade de dormir. Já vai automático para o nosso cérebro, né? Já vai automático. Falar silêncio, daqui a pouco nós estamos dormindo. É automático já isso já vem para o nosso cérebro. Mas ao momento do silêncio pleno, esse momento é pleno. É você pleno. É você por inteiro na presença de Deus, plenamente na presença de Deus, porque ali só está você, o seu Espírito e a presença de Deus. Aleluia. Então o silêncio, ele vai tratar conosco de várias formas, porque quando nós estamos nesse exato momento que cabe o silêncio na presença de Deus, você pode até começar falando, mas tenha um tempo que você pare para estar na presença de Deus. Esse silêncio, ele precisa nascer dentro de você. O silêncio, ele não é fraqueza, ele também não é ausência. Eu não estou presente, não, também não é isso, mas ele tem que vir como uma entrega. Então quer dizer, no silêncio eu estou presente, e nem quer dizer que eu estou fraco na presença de Deus, porque a gente tem achismo de achar que por muito falar eu estou me fortalecendo. Não é verdade, porque a gente repete as mesmas coisas em quase todas as nossas orações. Sabe por que nós repetimos todas as coisas em todas as nossas orações? Não porque nós nos fortalecemos, não porque Deus precisa ouvir, mas porque nós queremos ter a sensação de que Deus agora vai ouvir. Se eu falar novamente com Ele sobre esse assunto e pedir novamente para Ele da forma como eu tenho pedido,
vai cansar e vai ouvir. A sensação da oração repetida, do tanto falar na presença de Deus, e muitas vezes as mesmas coisas, ela tem a sensação de que eu estou me fortalecendo, que eu estou fazendo a minha parte. Que a minha parte é orar, a minha parte é falar para Deus e deixar Ele ciente daquilo que eu falo há 300 anos para Ele. E que Ele, antes de eu nascer, já sabia. Não é que você não pode falar, mas é porque a oração repetida, ela só fortalece a minha ideia de que eu estou me fortalecendo, a ideia de que Deus uma hora vai ouvir, a ideia de que um tempo, ou sei lá, esse tempo que eu estou passando aqui, repetindo as mesmas coisas para Ele está derramando uma unção maior sobre a minha vida, e aí eu vou sair mais forte, e aí eu tenho realmente a sensação de que eu estou mais forte, porque eu estou repetindo, porque eu estou orando dessa mesma forma. Então, quando o silêncio entra, eu não estou em fraqueza, também não estou ausente porque não estou falando, e nem Deus está longe porque eu não estou falando nada para Ele, e nem Deus vai deixar de trazer algo para mim porque eu não estou falando nada para Ele. É um momento de plena entrega. Aleluia? É um momento de plena entrega. Porque você vai falar assim, eu vou dizer para você, você precisa ter uma vida de oração, mas a palavra de Deus diz orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar o tempo todo. Então eu posso falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Eu estou orando, eu estou tendo comunhão, eu estou orando. E o tempo de silêncio, ele vai me levar a ouvir o que Deus quer falar comigo. E para ouvir a voz do Espírito dentro de você, alguém precisa se calar. Não tem aquele louvor? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Para poder ouvir. Porque nós queremos respostas de Deus. Nós queremos que Deus nos dê direção. Nós queremos que Deus nos dê as coisas que pedimos para Ele, que Ele nos ensine a caminhar, que Ele nos ensine a realizar coisas. Mas nós não paramos para ouvir o que o Senhor tem para dizer a respeito daquilo que você orou. Porque você ora, mas você fica num clamor, uma desesperança, e muitas vezes num desespero. E não teve tempo de parar para ouvir o que Deus, no silêncio, nessa pausa, Ele tem para dizer a esse respeito. Silêncio. Ó, você consegue ouvir o barulho da caixa, a ventoinha da caixa. Silêncio faz você ouvir coisas que você não ouvia. Quem ouve o barulho do relógio o dia inteiro? Quem tem relógio em casa na cozinha? Eu tenho. O meu relógio ele fica tic-tac, tic-tac, né? O dia inteiro. Eu não escuto. Não escuto. Aonde eu vou ouvir o barulho do relógio fazendo o barulho inteiro? À noite, quando eu estou em silêncio. A minha geladeira faz um monte de barulho, eu não escuto durante o dia. Mas à noite é tanta pipocada, é tanto barulho, é tanta coisa naquela geladeira que eu falei, meu Deus, uma hora ela vai sair andando aqui na cozinha. De dia eu não estou ouvindo, mas de noite, no silêncio, eu escuto a minha geladeira falar. O meu relógio. Porque tem o silêncio, a pausa do silêncio. E como a gente está numa vida muito corrida, a gente não consegue silenciar. A gente só consegue silenciar quando nós vamos dormir. E olha lá, né? Porque a gente dorme e começa a sonhar com tanta coisa. E vem tanto sonho. E às vezes vem tanta besteira, tanta coisa sem nexo. Nem a mente consegue descansar na noite. Então nós vamos analisar Jesus, o que ele tem para falar sobre o silêncio. Primeiro, Jesus ele é o tipo de personagem que fala pouco. Ele faz discursos, são rápidos e firmes. Ele é objetivo, rápido e firme naquilo que ele fala.
As palavras dele, os discursos dele. Suas palavras carregam presença. Quer dizer, eu estou presente. Eu estou falando o que eu estou falando. Eu estou realmente falando de dentro. É realmente isso que eu estou falando. Ele traz a sua presença naquilo que tinha que estar falando. Jesus, ele tinha calma. Ele falava com calma, com brandura. Falava as coisas conectadas. Não desconexa, não de qualquer jeito. Jesus, ele tinha calma até para desconectar os mais poderosos. Quando ele falava, as pessoas mais poderosas se voltavam para ouvi-lo. Eram palavras simples. Você pega Jesus falando, você pega Jesus pregando, ele não trazia palavras eloquentes, nem palavras difíceis. Era tudo fácil quando não usava por si parábolas. Coisas muito simples para que o povo pudesse entender. Porém, ele falava pouco, muito pouco. E aquilo que nós temos aqui, eu falo pouco não de que na Bíblia não tem nada que Jesus fala. Eu estou falando de pouco tempo falando as mesmas coisas. Ele tinha palavras rápidas, curtas e objetivas, conectadas com a presença. Jesus, ele tinha calma para falar. E ele atraía a multidão da forma como ele falava. Jesus não discutia quando o acusavam. Outra coisa, ele não ficava em discussões, discutindo. Acusavam Jesus, ele não parava para ficar discutindo. Por que você me acusou? Por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Eu vou te provar quem eu sou agora. Ele não perdia tempo com discussões. Quando humilhavam, ele não se defendia. Jesus foi humilhado várias vezes. E ele não ficava lá se defendendo. Olha, você me humilhou. Eu sou filho de Deus. Eu represento o Pai Celestial. Você não pode me humilhar. Eu não mereço essa humilhação. Você viu quantas pessoas eu curei, quantas pessoas eu ressuscitei, e você vem me humilhar. Ele não se defendia. Ele não perdia a sua paz com o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não perdia a paz. Então ele não tinha pausa para ficar falando aquilo que não precisava falar. E esse silêncio é que traz o poder que o mundo enxergaria como real, como verdadeiro. Porque a gritaria está solta, as discussões estão soltas, os problemas estão soltos, está todo mundo querendo tirar, como é que fala? Vamos tirar vamos tentar resolver essa situação aqui. Vocês viram aqueles dois senhores lá, um que matou o outro por causa de um pé de manga? Né? O cara deixou o pé de manga lá na divisão do terreno do outro. E ele não gostou, a manga estava caindo, né, no terreno dele. Ele foi lá, cortou o pé de manga, né? E o velho de 82 anos, o senhor de 82 anos, pegou a arma e falou: você não vai fazer, se fizer isso, você vai morrer. E o cara foi lá e cortou o pé de manga, o velho tirou a arma e puf. Meu Deus. Aí o que aconteceu? O filho do velho veio, pegou a arma do velho que morreu e atirou no rapaz que cortou a árvore. Morreu o velho e o outro lá também, mas também era velho, né? Morreu os dois e o filho ficou lá para ser preso. Um de 46, outro de 86, e o filho foi para a cadeia e o pé de manga continuou lá. Porque não tem silêncio, não tem como pensar, não tem como raciocinar. Vamos tirar isso a limpo agora, um pé de manga, gente. Um pé de manga. Olha como que tá as coisas, né? Então, se Jesus fosse discutir por todas as afrontas que ele recebeu, ele iria ser uma pessoa muito difícil de lidar. Imagina você o tempo todo sendo maltratado, sendo humilhado, trazendo palavras de calúnia, de mentira sobre você, e você o tempo todo se defendendo. O tempo todo querendo provar quem você é. Vou provar, eu não sou isso.
Vou provar que eu não sou aquilo. Vou provar que eu não fiz isso. O tempo todo querendo se defender. Mas o comportamento de Jesus é que ele não se defendia e nem perdia a sua paz. Vamos lá. Vamos nos colocar nessa situação aí. E é esse silêncio que traz o poder, que o mundo não compreende, mas ele reconhece. Quando uma pessoa, ela torna-se diferente do que o mundo é, ela torna-se reconhecida. Não sei se você já passou por essa experiência, né? Às vezes alguém vê você passando por injustiça, vê você sendo maltratado, você não fala nada, e alguém fala, mas você não vai falar nada, você não vai fazer nada, você não vai responder à altura, você não é isso. E você não fala nada. Não falar nada, ter esse silêncio, não é porque você é babaca. O não falar nada não é porque você tem vergonha, porque você tem medo, mas porque você sabe quem você é. Não é verdade? Por que Jesus não falava nada? Porque ele sabia quem ele era. A primeira condição é saber quem é. Então Jesus, ele tinha essa maneira de se comportar, essa maneira de tratar com o silêncio. E esse silêncio, ele trazia para o mundo respostas que o mundo não tinha. O mundo não recebia ele como uma pessoa normal. Esse silêncio, ele traz o poder de Deus. O poder de Deus sobre a sua vida. O mundo não compreende, mas você pode reconhecer Deus na sua vida. Aleluia. Amém? Mas se está em silêncio. Não estou falando que você vai ver calado, tá bom, gente? Presta atenção, hein? Vai sair daqui uma mula, não. Não é, vai virar, cortar a língua e não vai querer mais resolver. Não é isso que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando? Estou falando de identidade. Estou falando de confusão. Quando a gente sabe quem a gente não fica causando confusão, a gente não fica querendo provar para ninguém quem eu sou. Ao menos que eu não sou aquilo que eu acho que sou. Porque se eu sei quem eu sou, eu não vou ficar querendo provar. Jesus não tinha que provar nada. Ele estava ali sendo o que ele era. A mesma coisa somos nós. Nós não temos que provar nada para ninguém. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos assim. Então o silêncio traz para o mundo respostas, gente. Traz respostas de Deus para elas. Traz respostas claras. Eu lembro uma vez que eu passei por uma injustiça muito grande, falava uma calúnia muito grande a nosso respeito. E eu fiquei muito indignada. Muitos anos já isso, muito. E eu queria me justificar, eu queria falar, eu queria gritar. Nossa, isso ficou aqui. Parecia uma corda enrolada no meu pescoço. Parecia que eu ia morrer se eu não falasse. E a corda estava aqui. Eu queria falar, eu queria gritar, eu queria dizer que era mentira, eu queria provar que aquilo era mentira, eu queria mostrar para o mundo que aquilo era mentira, porque era mentira, era calúnia, e era calúnias ruins, coisas que não cabiam, não era coisas do nosso caráter fazer, mas estava a corda aqui enrolada no meu pescoço. Eu me lembro que um dia eu estava orando e falando, Senhor, eu vou explicar, eu vou pegar, na época não tinha celular, hein, gente, não faz tempo, eu não tinha celular, né? Eu sei se tinha, se não tinha. Eu falei, eu vou pegar esse telefone e vou ligar para essa pessoa, eu vou arrasar com ela, eu vou acabar com essa pessoa, porque eu preciso falar para ela a injustiça que ela está fazendo, a mentira que ela está levantando contra a minha pessoa. Eu preciso falar. E eu fui até o telefone, peguei no telefone, o Espírito Santo falou, não faça isso. Pensa que eu quase engoli o telefone. Quase que eu engoli aquele telefone desse. Eu fiquei assim, vou falar, Jesus. Eu tenho que falar, eu tenho direito de falar, estou sendo injusto. Eu vou falar. E aí saí, larguei o telefone lá e fui chorar. Chorei. Quase bati a cabeça na parede. De tanta raiva, injustiça. Aí passaram-se os dias e eu vou falar, Jesus. Vinha de novo aquela ira, sabe? Aí eu ouvia mais coisa a meu respeito, mais mentira. Eu falei, agora eu vou falar. E toda vez que eu pegava no telefone, o Senhor dizia, não faça isso. Eu ficava até com raiva de Deus, eu tinha vontade de bater no Senhor.
Bom, para finalizar a história, depois de alguns anos, né? Eu fui me curando, fui sendo curada pelo Senhor. Do ódio, da mágoa, da raiz de amargura. Eu fui sendo curada. E nesse período eu não falei nada. Uma hora eu parei de brigar com Deus. Eu falei, tá bom, Senhor, eu não vou falar mais nada. Deixa que o Senhor cuida. O tempo prova quem estava certo, quem estava errado. E foi exatamente isso. Depois de 8 anos, o Senhor nos justificou. Amém? Amém. E até hoje, eu nunca falei. E você não vai saber. Mas o Senhor já curou, o Senhor já justificou. E o que é interessante é que o silêncio move o poder de Deus na sua vida. A injustiça, às vezes, é muito grande. Jesus sofreu injustiças muito grandes. Jesus sofreu coisas muito terríveis. Mas o silêncio dele moveu o poder de Deus a seu favor. Você não precisa provar que você está correto. Você não precisa provar que você está certo. Quando nós colocamos as coisas na mão do Senhor, Ele age. Mas existe uma pausa aí. E a pausa é do silêncio. É de ficar calado, é de não falar. Então esse período de silêncio traz do Senhor para a sua vida a cura. A cura. Porque, queridos, eu não fui atingida por uma lança. Eu fui rasgada. Eu descobri depois que eu fui rasgada. Eu estava numa igreja, se não me engano, a igreja da pastora Regina. Depois de um tempo, né? O Senhor já estava me curando, já estava me restaurando. Eu estava lá na igreja e havia uma profeta na igreja pregando. E ela desceu do altar e me abraçou e ela disse assim: você foi rasgada no ministério. Você foi rasgada ao meio. Mas o Senhor está costurando ponto por ponto e vai deixar aquilo que foi rasgado perfeito, sem nada, sem nenhum sinal de rasgo. Aleluia. E era exatamente essa palavra que eu queria achar quando eu estava passando pelo processo, que era o que? Não era ferida. Eu não sentia uma ferida. Eu me sentia violada, como se eu tivesse sido rasgada mesmo. Rasgada, assim, porque foi muito ruim, a ponto de eu chegar a duvidar de quem eu era, do que o Senhor tinha para a minha vida, de tão difícil que foi. Então, quando nós damos ao Senhor, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa dor, como Jesus fez ao Pai, entregando-se completamente, o Senhor, Ele tem um tempo de restauração para você, aleluia. E eu quero ministrar isso para você aqui, porque não é vingança, viu? Não vou dizer para você que o Senhor foi lá e eu fiquei esperando Deus abrir cova. Não vou dizer para você que o Senhor foi lá abrir cova, jogar enfermidade na pessoa, deixar aleijado, pobre, também não. Porque quando Deus vai lidar com a sua causa, Ele faz tudo diferente. Ele trata com você. É com você que Deus trata. É você que Deus cura. É você que Deus restaura primeiro. Ele arranca raízes de você. Ele restaura você. Ele ministra você. A restituição de Deus não é destruir o teu inimigo. Muito pelo contrário. É te colocar na posição que você tem que estar. Aleluia. É te trazer de volta para aquilo que você era antes da ferida. Antes de ser rasgada, você era alguém. Antes de acontecer aquilo com você, você tinha uma identidade. Antes de você estar naquela situação que foi tão terrível, você estava ali onde Deus permaneceu, mas você se perdeu. O que aconteceu com Jesus é que Ele não se importava com isso. Ele também não havia nele questões a resolver com ninguém, porque Ele
permaneceu em silêncio e esperou a glória do Pai ser manifestada como o Pai havia prometido que iria acontecer. Aleluia. A mesma coisa acontece conosco. Nós também precisamos nos manter firmes, porque Deus começou a tratar comigo. Deus começou a restaurar as minhas feridas, mas Ele também me posicionou naquilo que Ele queria que eu fosse. Deus também tratou coisas que eu jamais pensei que precisavam ser tratadas na minha vida. As pessoas às vezes ficam esperando, Deus vai fazer alguma coisa, então Deus vai fazer algo lá, Deus vai destruir algo lá, Deus vai destruir. Não, queridos, Deus ama todo mundo, até o teu inimigo, principalmente o teu inimigo. Deus não vai fazer isso. Não pense assim. Por isso que Jesus fala, perdoe 70 vezes 7, porque se você ficar esperando a vingança chegar no teu inimigo, você vai morrer no preço da vingança. Então a restauração começa em nós. Nesse período, Deus, do meu silêncio, Deus foi tratando com a minha perda, com as minhas feridas, com a minha identidade, com aquilo que eu sou. Então a diferença existe. Nós lemos aqui, Isaías 53, eu quero ler o verso 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Então ele foi maltratado e ao mesmo tempo ele aguentou humildemente, e ele não disse uma só palavra. Ficou calado e foi para o matador. Você vai dizer, então eu tenho que virar bode expiatório? Não. Jesus tinha uma recompensa. Aleluia. Ele tinha uma honra do Pai para receber. O processo era aquele para receber a honra. Talvez o processo na minha vida era aquele para que Deus me honrasse. Mas o que importa aqui é que nós temos o tempo de silêncio. Nós precisamos entender isso, igreja. Isso é muito importante para tudo que você tem na sua vida, para todos os processos que você tem na sua vida. Tempos que você precisa silenciar, tempo que você precisa se calar, tempo que você precisa refletir, tempo que você, diante da presença de Deus, você colocou algo, você está com algo para resolver, então coloque e fique em silêncio. Você precisa ouvir o que o Pai tem para falar. Aleluia. Nós precisamos ouvir o que o Pai tem para falar. Então nesse período aqui, Isaías 53, verso 7, está profetizando a morte, a forma como Jesus foi levado à morte, ao Calvário. Ele foi morto ali, mas antes de ser morto, ele foi muito humilhado, fora o que ele já foi humilhado em vida, antes do Calvário. E ele precisou ficar calado. Ele podia reagir, ele podia falar, mas ele não falou. Por quê? Porque era o processo da sua vida. Era um processo que ele tinha que passar. Era um período que ele tinha que passar. Era um tempo que ele tinha que passar. Ele podia ter falado, ele podia ter se justificado, ele podia ter mostrado provas de quem ele era, para que não matasse. Então, às vezes, a gente tem que comprovar, às vezes a gente tem como falar, a gente às vezes teria que falar na nossa razão. Às vezes a gente teria que mostrar para todo mundo que acreditou naquela mentira, que aquilo era mentira. Mas havia um processo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E nesse processo, o Senhor precisou que nós nos mantêssemos em silêncio. Silêncio é importante no processo da sua vida. Aleluia. Então, existem duas maneiras
maneiras de enfrentar situações. A primeira é reagir e responder. Então, reagir é quando o mundo comanda você. Você está reagindo a tudo. Eu reajo às palavras, eu reajo às calúnias, eu reajo às mentiras, eu reajo às fofocas, eu reajo a uma cara feia, eu reajo a uma cobrança. Então eu vou estar sempre reagindo. É o que o mundo quer. O mundo quer sua reação. Ele quer que você tenha reação em tudo, né? Você é maltratado no mercado, você é maltratado no comércio, você entra num lugar, ninguém olha na sua cara. Vamos reagir. Né? Às vezes você está na fila, a pessoa está na sua frente. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Estou na fila, com o pacote na mão. A pessoa pega e entra na sua frente e vai e nem fala nada. Não. Pensei, mas não era a minha vez? Já não é mais. Vamos reagir? Vamos socar a cara dessa mulher agora? A vontade que dá né? Eu sou invisível? Outro dia eu até, né, Giovana, estava na fila, alguém entrou. Estava eu e ele na fila, era a nossa vez, a próxima seria nós. A mulher simplesmente entrou, foi. Eu e o pastor invisível. Eu falei, nós estamos invisível. Eu sou invisível. Estamos invisíveis aqui. As pessoas não estão mais enxergando, é o ser humano que está na sua frente. As reações, os processos. O Gilvan cansa, né? Ele chega em casa, agora dá uma parada esses dias, né, gente? Toda vez que vai na padaria, chega nele, acabou. Ninguém vê ele, ninguém atende, todo mundo vai fazer outra coisa, larga ele lá parado. Ele fala, eu tenho cara de palhaço, não é possível. Aí depois ele falou, nunca mais eu vou falar nada. Até, você parou de falar porque você está no processo ou porque parou de acontecer? Porque agora não me ofende mais. Eu falei, até que esses dias, esses meses aí, parou de falar. Falou, nossa, eu pedi, quando pede uma coisa, ela dá outra, né? Ele falou, eu pedi esse pão, quando chega em casa é outro. Eu falei, caramba, eu pedi esse pão, veio outro. Você pede uma coisa, vem outra. Ele falou, será que ninguém me escuta? Né? Os processos da nossa alma. Reagir e responder. Reagir é quando o mundo te comanda. O mundo comanda você pela sua reação. E responder é quando você é guiado pelo Espírito. E as palavras são certeiras e verdadeiras. João 8,14. Vamos ler lá João 8,14. Agora, quando que eu tenho que responder? Quando eu tenho palavras certas. Jesus tinha palavras certas? Hã? Tinha. Ele não reagia, mas ele respondia quando precisava com palavras certas. João 8,14. Então Jesus respondeu, embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Pense numa resposta certeira, né? É aquele tipo de resposta que responde perguntando e deixa a pessoa sem ter palavra para responder. Nós não vamos entrar no contexto inteiro, mas depois vocês leram o contexto aí. Porque ele está realmente conversando com os fariseus lá e respondendo. E quando ele vai responder, ele dá essa resposta. Eu estou falando de mim mesmo. O que eu digo tem valor, porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês nem sabem de onde que eu vim e para onde que eu vou. Aleluia. Então nós precisamos ter respostas vindas do Pai para nós, do Espírito Santo para nós. Chega o momento que você vai responder, e você vai responder a palavra certa, de forma correta, para que a pessoa não se confunda mais. Amém? Esse silêncio traz essas respostas. Esse silêncio traz essas respostas para a nossa vida. Que poder tem o silêncio? Para a gente encerrar aqui. O silêncio tem um som no reino. Ele traz sabedoria para responder as questões da vida.
Sabia disso? O silêncio, ele traz sabedoria para você responder às questões da vida. A primeira coisa no silêncio que você vai obter do Senhor é sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Sabedoria. Assim como Jesus tinha para responder, o Senhor quer dar para você nas questões da sua vida. Esse é o som do silêncio, a sabedoria para a tua vida. O silêncio, ele quebra um ciclo de energias destrutivas, que quando alguém te ataca, você logo responde com toda a fúria. Ele quebra um ciclo ruim que continua, e ao invés disso, ele começa a romper esse ciclo e começa a trazer uma energia boa. Aleluia. Sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não briga? É isso aí. Se duas pessoas estão brigando e um sai, para em silêncio, o outro não continua brigando sozinho. Mas se os dois começarem a bater boca, pegar um no cabelo do outro, sacudir, a coisa vai ficar feia. Então, a sabedoria, o silêncio, ele vai quebrar um ciclo de confusão na sua vida. E quebra um ciclo de destruição na sua vida. Mesmo quando você está sendo atingido, mesmo quando você está sendo caluniado, mesmo quando você está em perigo, o silêncio quebra um ciclo. É exatamente aqui que começa você a aparecer, se comparar com Jesus. Primeira vez que Jesus pregou, pastorando essa mensagem lá. Bem-aventurança. Mateus 5:11, ele fala sobre isso aí. Ele fala: bem-aventurado sois vós, que pelo meu nome sofreu todo tipo de injusta, calúnia, aflições. Né? A primeira pregação de Jesus, ele nos ensina isso. Mateus capítulo 5, né? E aí a gente volta lá, vamos ver lá Mateus capítulo 5. Se a gente voltar no Sermão do Monte, acho que o Sermão do Monte é uma das coisas que mais confronta a gente, né? Mas ela revela o próprio Jesus, o próprio caráter de Jesus, né? Revela ele. Verso 11: felizes são vocês quando os insultam. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês. Por quê? Porque são os meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia. Oh, meu Deus. Nos leva a esse nível de maturidade e de paz. Isso é plena paz, né? Isso é muita paz. Uma paz verdadeira de Deus sobre a nossa vida. Então o silêncio vai quebrar ciclos de confusão na sua mente, ciclos de confusão na sua vida. Vai quebrar energias negativas. Não tem nada pior do que viver um ciclo de discussão dentro de casa. Quando se há muita discussão e não há solução, não se resolve a coisa, precisa haver o silêncio. E buscar sabedoria. Porque o silêncio vai quebrar as confusões, né? Porque a nossa alma, ela grita. Então, a alma grita, a alma quer resolver as questões, mas o silêncio vai trazer sabedoria para resolver no momento certo, com as palavras certas e com a sabedoria certa. Aleluia. O silêncio é a sala de aula que Deus usa para amadurecer a sua fé. A nossa fé começa a amadurecer no silêncio. A nossa fé começa a amadurecer nas orações de entrega, de renúncia, nas orações que é onde eu paro para ouvir Deus falar. Eu tenho ministrado isso aqui porque isso tem sido uma chave na minha vida. Quando eu estou com uma questão e eu vou diante do Senhor, eu tenho que parar para ouvir. E às vezes o tempo para parar para ouvir não é só um dia. Porque às vezes o Senhor não fala naquele dia.
Ele vai falar um dia depois, talvez 3 dias, 4 dias depois. Então são vários dias de silêncio sobre questões que eu preciso ouvir. São vários dias esperando uma resposta no silêncio. Porque voltar a falar para ele a mesma escola, a mesma situação, e dizer para ele a mesma coisa, pedir a mesma coisa, é dizer para Deus: você é surdo, não ouviu? Você não me ouviu? Por que a aula que te amadurece? Porque quando você espera, você está acreditando. E quem acredita tem fé. Amém? Amém. E esperar é a atitude de quem tem fé. É de quem acredita. Então a sua fé começa a amadurecer. Porque nesse intervalo entre o que você sente e o que ele não vai falar para você naquela hora, é que a sua confiança precisa crescer. É aquele momento que você falou, você disse tudo, você esperou e ele não falou nada. E ele não disse uma palavra, ele não te deu uma resposta, ele não te deu nenhuma luz, nenhum anjo desceu, nenhum demônio passou para dizer que havia uma confusãozinha ali no meio. Nada. Não usou ninguém para falar com você, não teve um louvor, não teve uma palavra, não teve uma irmã que orou por você naquele dia, nada. Nada foi falado. E você ainda permanece esperando a voz do Senhor. Aí a sua fé cresce, sua fé amadurece, sua confiança sobe de nível. Aleluia. Amém? Amém. Porque o silêncio é a arma que Deus tem para fazer você amadurecer. Pensa, depois desse processo que eu tive na minha vida, acabou. Não fico mais presa à calúnia, não fico mais presa que os outros pensam a meu respeito, não fico querendo provar mais nada para ninguém. Acabou esse tempo. Eu amadureci. Amém? Eu amadureci. Por quê? Porque o processo foi para amadurecimento. A confiança cresceu. Então nós precisamos entender isso. E é nesse intervalo que o Senhor, que você espera algo que Ele não falou para você, que Ele não vai falar, é que você vai sentir as maiores dificuldades da sua vida. É bem aí. Porque nós sempre esperamos que algo aconteça. Sempre. E às vezes aquilo que você está esperando não vai acontecer naquele tempo que você pediu, mas em outro tempo. Passaram 8 anos da minha vida para que o Senhor pudesse fazer algo e mostrar quem eu sou de verdade. Depois disso, as pessoas começaram a nos procurar e pedir perdão. Nós estávamos até admirados, não é? Como assim? Perdão do quê? Porque isso, nós fizemos isso, nós falamos isso, nós concordamos com aquilo, e tudo isso era mentira. Nos perdoa. Nos perdoa. Depois de 8 anos. 8 anos. Porque aquilo que tinha que acontecer não era naquele dia, nem logo depois da minha cura, mas era um tempo determinado por Deus. Eu quero ministrar isso na sua vida hoje. Deus tem um tempo para que Ele cumpra tudo o que prometeu na sua vida. Aleluia. Você não precisa correr atrás do tempo, você não precisa querer fazer o tempo acontecer, você só precisa confiar no tempo de Deus. Confiar no tempo do Senhor, porque Ele vai fazer acontecer. Amém. Aleluia.